Eu cheguei semana passada no Brasil, sexta-feira. Só que eu não vim direto para cá. Eu fiquei em São Paulo para participar dessa parada aqui, do Descende. Quem estava lá no Descende com a gente? Acabou que eu acabei desencontrando da maioria de vocês. Eu vi algumas pessoas, eu vi o Samuel, eu vi o Felipão, vi uma galera lá, mas eu não consegui encontrar com todo mundo. Mas seria muito louco se a gente tivesse se encontrado. Só que, o bagulho é enorme, gigantesco, tinha que dar um mó rolê no estádio. Tinha uma galera no campo, tinha uma galera na arquibancada do meio, tinha uma galera na arquibancada de cima, tinha uma galera no Allianz. Então, era muito difícil a gente se encontrar. Mas eu fiquei muito, muito feliz de estar lá no Descende, mano. Por vários e vários motivos diferentes. E eu sei que talvez você não foi para o Descende, mas não tem problema, porque eu não vou aqui pregar sobre o Descende, mas eu vou pregar sobre aquilo que eu aprendi no Descende. Porque mesmo que você não tenha ido, eu tenho certeza que você ficou sabendo desse negócio. Afinal de contas, quantos aqui ficaram sabendo do Descende? Levanta a mão. Certo. Abaixa a mão. Quantos aqui viram algum tipo de postagem, alguma parada no seu Instagram? Levanta a mão. Todo mundo, velho. Todo mundo ficou sabendo desse negócio. Foi um ajuntamento muito louco, uma das paradas mais insanas que eu já participei na minha vida. Eu sou crente desde que eu nasci e eu nunca tinha participado de uma parada tão louca quanto aquela. 3 estádios ao mesmo tempo, acontecendo no mesmo horário. Várias pessoas que estavam no Morumbi, que é o que eu estava, saíram do Morumbi, foram para o Allianz, foram para Brasília, depois voltaram para o Morumbi. Mano, olha a logística dessa bagaça, é um negócio absurdo. Foi uma parada, mano, animal, que eu nunca imaginei que poderia ser possível você fazer um evento simultâneo, mandando gente para Brasília e trazendo de volta. Se você pensa assim, São Paulo, Rio, dá para fazer São Paulo, Rio, tá ligado? Agora, São Paulo, Brasília, velho, e os caras conseguiram fazer a logística de São Paulo, Brasília. Eu estou muito, muito ansioso para poder encontrar com algum dos pastores da organização para perguntar como que funcionou essa logística, porque realmente é um negócio brutal. A gente faz o Deep Conference, mano, e a gente já sabe como as paradas dão trabalho. Os caras encheram 3 estádios, brother. Só que o negócio não é o fato de você ter enchido 3 estádios, mas é o que a gente aprende com isso. O que a gente aprende com esse negócio? O que a gente pode tirar disso? Porque a galera falou um monte de coisa antes, durante e depois do negócio do Descende. Um monte de gente ficou falando um monte de coisa. Muita gente falou coisa boa, muita gente falou coisa ruim, como sempre, porque a internet deu voz para ignorante. Então qualquer pessoa pode falar o que quiser e a gente tem que aceitar, porque a pessoa está lá na conta dela falando. O problema é que às vezes essa conta tem um monte de seguidor e aí essa besteira alcança até você. Mas enfim, falar, todo mundo fala. Agora, o que a gente aprende de verdade? Porque se você foi lá, ou se você assistiu a transmissão ao vivo, eu vi a galera no grupo, por exemplo, falando, mano, vão assistir ao vivo e tal, não sei o quê. Vi uma galera que viu depois a transmissão e tal. Mano, se você só assiste e fica hypado na emoção do negócio que estava acontecendo, você já não aprendeu nada com a parada. Se você estava lá no estádio, por exemplo, comigo lá no Morumbi, ou se você estava no Allianz, ou se você, sei lá, viu vídeos, mas se você não parou para pensar no que estava acontecendo e não parou para aprender nada sobre aquele negócio, então, mano, não adianta nada, sacou? Porque eu estava lá, velho, e o tempo todo eu ficava pensando, mano. E eu ficava pensando, cara, que negócio louco, o que está acontecendo, cara? Eu ficava pensando, velho, Deus está aqui, cara, Deus está fazendo, Deus está operando. Eu ficava pensando um monte de coisa. E lá no Descende mesmo, eu comecei a fazer umas anotações, porque eu sabia que eu ia querer falar sobre isso com vocês aqui. Eu pensei em fazer um vídeo disso, e eu pensei, ao invés de fazer um vídeo disso, fazer uma pregação, e aí essa parada vai para o YouTube e fica aí para sempre. O que eu aprendi com o Descende e o que eu acho que você pode aprender também. Então, vamos lá, sem ficar enrolando mais um monte, não é verdade? Primeira coisa, velho. Foi falado um monte de parada no Descende. Antes, durante e depois. E teve uma galera que ficou falando, velho, Descende é do diabo. Não pode ir porque é do diabo. Mano, deixa eu falar um negócio.
O diabo, velho, não tem o poder de colocar mais de 100 mil cristãos num evento assim, todo mundo louvando a Jesus Cristo, o tanto de homem de Deus e de mulher de Deus que estava presente naquele lugar, profetizando e orando sobre o nosso Brasil. Então, mano, essa galera que falou que o Descende é do diabo, que o Descende não presta, essa galera aí você já exclui da sua vida, amém? Essa galera tem o senso crítico perto do ridículo, se não for ridículo, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, aquilo que foi falado no Descende era tudo muito legal, era tudo maravilhoso, mas aquilo que foi falado no Descende não era novidade. O que os caras fizeram foi muito louco, o evento foi maravilhoso, mas o Descende não inventou a roda. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. As verdades que foram pregadas no Descende sobre santidade, sobre oração, sobre leitura da palavra, são coisas que você já escuta na sua igreja, aqui. Você me escuta pregar, você escuta os pastores do domingo pregar, você escuta isso no Tadel, eu espero que você escute o seu líder de célula falar isso sobre você já escuta isso. Então não foi um negócio fora do comum, aquilo que você ouviu, e aquilo que foi falado no Descende. Você precisa jejuar, a gente já fala sobre jejum, a gente já convocou jejum coletivo nesse ministério. Você precisa orar, nós já oramos juntos, nós temos vigília de oração, toda sexta-feira, aqui depois do culto vai rolar uma vigília daqui a pouco. Você pode participar, é livre, mano, é aberto. A gente já falou sobre oração, já preguei sobre oração. Você pode me dar o seu nome, participar do relógio de oração. Você precisa viver em santidade, você precisa dar testemunho, você precisa pregar o evangelho, você precisa pregar o evangelho na sua escola. Quantas vezes eu já não falei essa parada aqui no Multi? Pelo menos 500 vezes. Então aquilo que foi falado no Descende não é novidade, amém? Mas não deixa de ser verdade, mano. Agora, o mais importante de tudo, uma das paradas que mais pegou comigo, foi porque em determinado momento subiu uns adolescentes lá no palco do Descende. E os adolescentes subiram, e eu fiquei feliz, mano. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas está no Ministério de Adolescentes que eu lidero. E aí, eu fiquei muito feliz, porque quando eu vi aquela galera, eu falei, mano, olha esses caras na pegada. Subiu um menino adolescente e umas 2 meninas. E eu falei, nossa, velho, que da hora. E o maluco pegou o microfone e deu uma palavra e deu testemunho. Ele tinha 15 anos. E eu falei assim, velho, esse moleque é bom, mano. Olha esse cara falando. E eu achei animal. Só que eu comecei a pensar nesse negócio ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque com certeza aquele menino tem um bom testemunho. Porque caso ele não tivesse, eu acredito que ele tem um bom testemunho, eu acredito que o testemunho dele deve ser fantástico mesmo, da forma como ele contou, mas caso ele não tivesse um bom testemunho, você imagina a exposição que ele se colocou, porque ele subiu no palco e pregou. Agora imagina se aquilo que ele fala não é verdade na escola dele, os amigos dele olhando e falando assim, ia lá o maluco, ó, subiu, falou um monte de coisa, mas aqui na escola ele é diferente. Agora, guardadas as devidas proporções, não é a mesma coisa que muitas vezes você faz quando você fala que é do Multi e dá mau testemunho, quando você sai por aquela porta? Tá me entendendo, mano? Se você fosse chamado para dar um testemunho no Deep Conference, semana que vem, a conferência começa daqui a pouco. Se você fosse chamado, se a gente tivesse que escolher adolescentes aqui do Ministério Multi para dar testemunho no Deep Conference, como estaria o seu testemunho? Você ia segurar a bronca? Ou quando a galera dessa escola ficasse sabendo que você pegou o microfone e pregou aqui, nesse púlpito, a galera ia falar assim, ih, mano, esse maluco aí pregou essa menina, velho, o testemunho dele é quebrado. O testemunho dela é quebrado, velho. Ele só fala, mas ele não faz. Ou aquilo que você falaria, caso te dessem a oportunidade, seria realmente verdade e o seu testemunho seria sustentado pelas suas atitudes. Ei, tá na hora da gente viver o evangelho, mano. Eu achei muito louco, porque aquele cara lá, ele falou sobre pregação na escola e falou sobre vida transformada, e eu tenho certeza que a vida dele é transformada, mano. Só que agora, a gente prega a vida transformada aqui no Multi toda sexta-feira, e eu quero saber, como está a sua vida? Você está sendo transformado por Jesus Cristo, brother? Sim ou não, mano? Já passou da hora, e a gente já perdeu tempo demais com o evangelho do hype. A gente já perdeu tempo demais com o evangelho da modinha. A gente já perdeu tempo demais com o evangelho do YouTube, do Instagram. A gente precisa do evangelho verdadeiro, mano. E eu quero saber o seguinte, tem discípulo de Jesus Cristo verdadeiro aqui nesse ministério? Sim ou não, mano? Se você levanta a mão e diz que você é um discípulo verdadeiro, então eu te convido a viver como um discípulo verdadeiro, e não somente falar. Eu posso subir aqui e pregar uma
uma mensagem ultra, mega, blaster, positivista, eu posso subir aqui e eu posso, mano, usar um monte de palavra de efeito e usar um monte de frase da hora, todo mundo ia vibrar, todo mundo vai sair pulando, mas eu quero, nessa sexta-feira, ser como uma voz profética na sua vida que te desperta para a realidade. E eu quero te despertar para viver o verdadeiro evangelho, para viver aquilo que Jesus Cristo te chamou. Porque eu participei daquele evento e eu achei muito louco, eu achei muito da hora. Só que eu também fiquei pensando, mano. Eu fiquei pensando, afinal de contas, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração, não é esse o nosso lema? Eu fiquei pensando, olha o tanto de gente que tem nesse lugar. Eu olhava pro Morumbi, mano, e era um bagulho absurdo. Era um bagulho absurdo de gente, velho. Aquele campo lotado de gente, as arquibancadas lotadas, velho. Mano, muita gente. E eu falava, velho, isso aqui, todo mundo é crente ou pelo menos diz que é crente. Imagina o potencial disso daqui. Imagina o poder que poderia ser derramado na nossa nação se todo mundo que tivesse presente ali tivesse realmente a fim de viver para Jesus Cristo, mano. Imagina, velho. Pensa bem, pensa se todo mundo saiu do Descende realmente ativado, e essa é a minha oração, é isso que eu quero, que se todo mundo saiu do Descende ativado, renovado, cheio do Espírito Santo, pronto para viver para Jesus Cristo, independente do que for, custe o que custar, independente do que a galera possa falar, meu irmão, não existiria limite para a igreja brasileira, velho. O problema, mano, é que a gente fica só no hype, a gente fica só na emoção, mas conferência por conferência, mano, a gente não vai transformar nada, a gente precisa parar de só se reunir e passar a ir, e passar a viver o evangelho, passar a pregar, passar a fazer diferença na vida das pessoas. Você tem feito a diferença na vida dos seus amigos? Você tem feito a diferença na vida da galera que está do seu lado? Você tem amado os seus irmãos, amado as suas irmãs, a galera da sua escola? Como que está o seu testemunho, velho? Esse é o verdadeiro evangelho. Porque, ajuntando, assim, eu amo o culto lotado, velho. Eu amo todo mundo junto. E eu quero cada vez mais o culto lotado. Mas só o culto lotado não significa que a gente está transformando alguma coisa. Só um monte de gente junta não significa que a gente está construindo algo. Eu acredito sim que nós estamos construindo algo, mas não porque a gente está simplesmente com um monte de gente junta, mas eu acredito que nós estamos construindo algo quando eu recebo durante a semana testemunho, mensagem da galera falando: Davi, eu orei pela minha mãe e ela foi curada. Davi, olha, eu estava num lugar e de repente eu tive a oportunidade de pregar o evangelho. Davi, eu estava lá e eu não estava conseguindo fazer a prova, mas de repente eu orei, Deus clareou minha mente, eu lembrei daquilo que eu tinha estudado e eu consegui fazer a prova. Davi, eu estou ganhando a minha família para Jesus. Davi, eu estou ganhando meu pai, minha mãe para Jesus. Eu estou ganhando minha irmã. Davi, comecei a ler a Bíblia com os meus amigos na célula. Aí eu acredito realmente que nós estamos construindo alguma coisa, mano. Porque a gente sai simplesmente do discurso e a gente passa a viver. E é esse o centro da minha mensagem hoje. É isso que eu queria ler para vocês. Então você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu já preguei esse texto, mas nós vamos pregar ele de novo hoje. Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem ouve minhas palavras, Jesus Cristo falando, e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Volta no começo do versículo. Presta atenção. Versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as... Quantos aqui são alfabetizados? Levante sua mão, por favor. Obrigado. Olha só. Coloca o 24, em nome de Jesus. Versículo 24. Olha só. Quem ouve minhas palavras e as... Tem telão aqui desse lado também. Quem ouve minhas palavras e as... O que é praticar? O que é praticar? Alguém sabe me responder o que é praticar?
Praticar, praticar, praticar. Pedro, o que é praticar? É você fazer aquilo que você aprendeu. Por exemplo, Eu achei que ele tinha acabado. o Rafa ensina algo na aula de biologia. Eles vão praticar na prova. Eu não gostei muito desse exemplo não. Guzmão, Oi. o que é praticar? Por exemplo, Deus falou pra gente, Jesus na verdade, né? Falou pra gente sempre amar o próximo independente do que aconteça. Se a gente tentar fazer isso, não importa em qual situação nós estivermos, nós estamos colocando um dos mandamentos de Jesus em prática. Uma salva de palmas pro Guzmão, meu irmão. É isso aí, Guzmão. Nasce um fenômeno. Nós estamos criando um monstro, ô França. Olha só, é isso, velho. Pôr em prática é a gente sair do discurso e começar a viver. Eu quero que o Ministério Multi e que a igreja brasileira como um todo, todos os crentes, que a gente pare de somente falar e começar a fazer. Porque falar, todo mundo fala, e está todo mundo falando o tempo todo. Só que as nossas, é isso aí, Raí, tamo junto, meu brother. Só que as nossas atitudes têm que ser muito maiores do que as nossas palavras. Nós não vamos deixar de falar, nós não vamos deixar de pregar, mas é tempo da gente começar a viver, mano. É tempo do meu serviço para Jesus Cristo, é tempo das minhas obras para Jesus Cristo, e é tempo das suas obras para Jesus Cristo falarem por si só. Sabe, é muito interessante, porque eu estava no Descende, mano, e um monte de gente falou, e um monte de cara famoso do Brasil falou, mas subiu uma mulher australiana chamada Christine Caine. Quando essa mulher subiu para falar, ela simplesmente falou aquilo que ela faz, e o que ela faz é que ela resgata meninas do tráfico humano. É isso que ela faz. Ela resgata meninas da sua idade, que são sequestradas e são levadas para literalmente se prostituírem em outros lugares à força, são viciadas em drogas à força. Isso acontece no planeta Terra. E essa mulher que nasceu na Austrália, poderia viver qualquer coisa que ela quisesse, porque ela nasceu já num país privilegiado, já num país muito mais desenvolvido que o Brasil. Ela decidiu ir resgatar essas meninas. Quando ela subiu para pregar e ela falou aquilo que ela faz, o estádio inteiro ficou em silêncio ouvindo ela pregar. Sabe por quê? Porque aquilo que ela faz já era suficiente, mano, como pregação. Só o testemunho dela daquilo que ela tem vivido. O problema é que tem muito crente cheio de discurso e com pouco testemunho, mano. O problema é que tem muito crente cheio de palavra e com pouca vida. Tem muito crente falando, nós temos que perdoar, mas quando acontece alguma coisa, guarda rancor no coração. Tem muito crente falando assim, nós temos que ser como Jesus fez, mas vira as costas para o seu amigo no momento que ele está precisando. Tem muito crente que fala assim, não, eu sou lá do Multi, eu sou da igreja, eu sou firme, mas chega aqui e não cumprimenta o irmão que está do seu lado, velho. Está na hora das nossas atitudes e da nossa vida serem muito maiores, aquilo que a gente faz ser muito maior do que aquilo que a gente fala, mano. Está cheio de gente no YouTube, está cheio de gente no Instagram que fala um monte de coisa e você acha o máximo, mas é uma galera que fala um monte de coisa e não batiza ninguém. E a sua igreja está aqui com seus pastores trabalhando todo dia, batizando uma galera, batizando uma penca de gente todo ano e vivendo para te ajudar a ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Então nessa noite a minha palavra é simples, mas eu acredito que ela é eficaz. Quem aqui está a fim de viver conforme a palavra de Deus, mano? Quem aqui está a fim de ouvir aquilo que Jesus falou? Porque é isso que a gente faz toda sexta-feira. A gente fala sobre Jesus Cristo, a gente fala sobre as palavras de Jesus. Quem aqui está a fim de ouvir as palavras de Jesus Cristo e pôr as palavras de Jesus em prática na sua vida? Dá um amém, mano. Dá um amém no seu lugar, mano. Então eu quero que você fique de pé no seu lugar. Não conversa com a pessoa do seu lado. E se você olhou para o relógio e falou, nossa, está cedo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que agora nós vamos ter um período de oração, meu mano. Um período de entrega. Sabe por quê? Eu quero ler um texto. Você não precisa abrir sua Bíblia, você vai olhar no telão. Está em Marcos, capítulo 1. Aliás, primeiro eu quero ler Mateus 27.
Perdão, 28. Agora tá certo. Desculpa, mano. Foi sem querer. Mateus 28, versículo 18. Alguns versículos que eu já li aqui umas 45 vezes. Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus olhou para os discípulos e disse: vão. Fala bem bonito ao crente: vão. Jesus Cristo falou para os caras: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Agora, essa palavra, como eu já falei umas 1000 vezes, ela não é só para os 12 que estavam vindo ali, na verdade os 11. Ela não é só para aquela galera. Essa palavra, ela ecoa até a sua vida. E Jesus Cristo olha para você hoje e diz: vai, meu filho, vai, mas vai para onde? Vai para as ruas, vai para as praças, vai para as escolas, vai nos bairros, vai para a quebrada, vai para onde você tiver que ir, mas vai pregar o Evangelho, brother. E Marcos capítulo 1, versículo 15, tem um resumo daquilo que, quando você for, é aquilo que você vai falar. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Sabe o que significa boa nova? Eu já falei isso também mais 1 milhão de vezes aqui no Multi. Boa nova significa boa notícia, e a boa notícia é: Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te aceitou, Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo derramou o sangue na cruz por você. Agora, esse mesmo Jesus que morreu por você, Ele olha para você hoje e Ele diz: vai pregar o Evangelho, vai fazer a diferença, vai fazer discípulo. E você precisa ir, mano. E a sua mensagem é a mensagem de arrependimento de pecados, a sua mensagem é a mensagem sobre santidade, a sua mensagem é a mensagem do amor de Jesus Cristo, a sua mensagem é a mensagem da palavra de Deus. Portanto, sai por aquela porta e, pelo amor de Deus, para de zoar o barraco, para de perder tempo, para de perder sua adolescência e viva para Jesus Cristo de uma vez por todas. Para de só falar que é crente. É tempo de viver, é tempo de atitude, é tempo de tomada de decisão, mano. Feche seus olhos no lugar.